Olá, amigos, eu sou a doutora Selma Merelender, médica reumatologista, e venho aqui hoje conversar com vocês sobre uma dúvida muito comum, tanto de médicos quanto de pacientes. Cannabis medicinal pode levar ao vício? Não. Cannabis medicinal não leva ao vício e não leva à dependência química. Os produtos à base de cannabis aprovados para o uso no Brasil contêm um teor de THC inferior a 0,2%. E o THC é aquela substância que apresenta os principais efeitos psicotrópicos da planta cannabis. Então, a cannabis medicinal não causa barato. De acordo com a definição da Anvisa, os produtos à base de cannabis devem conter como seu principal ingrediente ativo o canabidiol, podendo estar associado aos terpenos e aos flavonoides. Então, quando nós temos canabidiol, terpenos e flavonoides, nós temos um óleo chamado de broad spectrum. E se nesse óleo contiver canabidiol, terpenos, flavonoides e uma concentração de THC inferior a 0,2%, nós chamamos isso de um óleo full spectrum. Porém, em situações especiais, no que nós chamamos de uso compassivo, como por exemplo em pacientes terminais de câncer ou terminais de HIV, formulações com concentrações maiores de THC poderão ser utilizadas para o tratamento da dor do câncer, o tratamento da náusea de quimioterapia e algumas formas de caquexia. O canabidiol, para uso continuado, pode, contudo, levar a um certo grau de resistência, que é um fenômeno de taquifilaxia, que é comum em todas as substâncias que agem no sistema nervoso central. Porém, não existe uma síndrome de abstinência ao uso do CBD, como existe, por exemplo, para a heroína. Os efeitos dos quais os pacientes estavam se beneficiando enquanto estavam em uso do produto, claro que irão cessar quando você suspender o medicamento. Ou seja, se você estava usando o tratamento de dor crônica e você suspender o canabidiol, obviamente aquela dor voltará a ocorrer no paciente. O mesmo também ocorre se você estava utilizando o óleo de CBD para tratamento de insônia, ansiedade ou convulsão. Quando você suspende o tratamento com o medicamento, a recaída dos sintomas da doença para a qual você estava usando. Isso é com qualquer medicamento, não é, gente? Medicamento da pressão, se você suspende, a pressão volta a subir. Mas isso não é uma dependência e isso não é um vício. Se o paciente suspende os antipertensivos de uma hora para outra, ele pode ter um problema sério, um infarto, alguma coisa. Então, sempre para medicações de uso continuado em doenças crônicas, nós recomendamos que não se suspendam os medicamentos sem o acompanhamento médico. É importante lembrar também que no Brasil as apresentações de cannabis medicinal por via inalatória, vaporizada ou fumada não são permitidos pela Anvisa. Até o presente só estão autorizadas as apresentações por via oral ou tópica. Mas convém ressaltar que, como qualquer medicação que tem ação no sistema nervoso central, como por exemplo uma simples metoclopramida, aquele remédio para enjoo, Plasil, que tem uma venda liberada sem receita nas farmácias, também pode ter efeito indesejado e eles variam de indivíduo para indivíduo. A cannabis medicinal vem sendo estudada para o tratamento da dependência dos opiáceos e outras drogas sintéticas e até mesmo para diminuir o consumo da cannabis fumada. Então, o óleo medicinal de cannabis vem sendo utilizado para tratar a dependência química de outras drogas. Ainda muito precisa se entender sobre o sistema endocannabinoide e as suas implicações na homeostasia, que é o controle do meio interno do corpo, mas com certeza utilizar o canabidiol tem muito menos efeitos deletérios do que usar os benzodiazepínicos. Muito obrigada!